nos acompanha todos os sábados aqui na telinha da SIC TV, começando o nosso Viver Bem, sempre falando de qualidade de vida, bem-estar, saúde. A cada sábado a gente traz um novo tema, novos especialistas e assim nós esclarecemos pontos importantes para levar mais qualidade de vida a você que nos acompanha fielmente pela telinha da SIC. Então vamos lá a mais uma temática que está bastante em alta, né? A discussão está grande, né? Porque nos últimos anos os medicamentos para emagrecimento, eles ganharam grande visibilidade, não é verdade? Especialmente com o surgimento de substâncias como a semaglutida, presentes em remédios como o Ozempic, o Wegovy e a tirzepatida, que está presente aí no Mounjaro, que ganhou visibilidade. A gente tem visto aí vários famosos, né, fazendo o tratamento com o Mounjaro. Mas e aí? Inicialmente, eles foram desenvolvidos para tratamento de diabetes, a diabetes tipo 2. Esses fármacos, eles passaram a ser utilizados também para o controle do peso, o que gerou muita curiosidade, adesão em massa e também polêmicas. Mas será que todo mundo pode usar? Como é que funcionam esses medicamentos? Existem riscos? Para esclarecer todas essas e outras dúvidas, nós convidamos a endocrinologista a doutora Tami Cambraia, que pode chegar aqui com a gente para nos explicar, falar um pouquinho sobre esses medicamentos. Tudo bem, doutora? Bom dia. Joia. Vamos sentar para a gente conversar, Sim, entender por quê. De fato, né, é um assunto que vem ganhando bastante notoriedade, principalmente com o advento das canetas, a evolução delas. O que são os medicamentos como o Ozempic, o Wegovy e o Mounjaro? Qual que é a diferença entre eles, doutora? Certo, perfeito. Excelente pergunta, é uma dúvida muito comum. Então, o Ozempic e o Wegovy, eles são a mesma medicação. É a semaglutida da mesma empresa farmacêutica. A questão só muda ali a questão das doses. E na bula hoje o Ozempic vem ali para a questão do diabetes e o Wegovy já na bula para o tratamento de obesidade. Já a tirzepatida, que é o Mounjaro, já é uma outra medicação, que também é a base de hormônios intestinais, mas é a junção do GLP-1, que é igual a semaglutida, com o GIP, que é um outro hormônio intestinal. Com essa junção dos dois, a gente trouxe ainda mais potência, tanto para o controle do diabetes, quanto para o controle de obesidade. Como que vai ser o mecanismo de ação desses medicamentos no nosso corpo? Certo. Os hormônios intestinais, o GLP-1, por exemplo, ele ajuda muito na questão da saciedade. Ele sinaliza para a gente lá no nosso centro de apetite a questão de saciedade. Então, por isso que ele também interfere na questão do emagrecimento. A princípio, essa molécula também ajuda na questão da sensibilização à insulina. Por isso que é um medicamento para diabetes, né? Então, ele ajuda ali a insulina a funcionar melhor e aí controla o diabetes. Na questão da saciedade, ele vai atuar lá no centro do apetite, aumentando a saciedade, então ajuda com que as pessoas consigam seguir a dieta com mais facilidade. E também ele diminui ali o esvaziamento gástrico, então ele deixa a sensação de que o estômago está cheio, com mais facilidade. Então esses seriam os dois mecanismos mais principais da ação dessas medicações no emagrecimento. Eu vou ser bem direta agora Sim. nessa pergunta, doutora. Mas se são medicamentos que foram desenvolvidos para pessoas com diabetes, deveriam estar sendo utilizados para outros fins? Certo, excelente pergunta. Então, hoje a semaglutida e a tirzepatida hoje também já são liberadas como medicamento para obesidade. O que acontece? Durante os estudos para tratamento de diabetes, foi vendo que esses pacientes tinham uma boa perda de peso. E sempre que existe algum medicamento que promove perda de peso, a gente sempre avalia se ele também é seguro para o tratamento de obesidade, porque a gente, até pouco tempo atrás, a gente tinha muito pouco tratamento medicamentoso para obesidade. E aí foram feitos estudos para pessoas com obesidade que não tinham diabetes para ver a segurança. Então, hoje, essas medicações elas são liberadas para as duas doenças. Então, originalmente foi para o diabetes, mas felizmente também trouxe agora para o tratamento de obesidade. Um paciente que ele tem a diabetes, ele automaticamente vai ter o emagrecimento junto, independente se às vezes ele porque a diabetes nem sempre está associada
somente a obesidade. Há pessoas também com outros perfis, né, que estão ali enquadradas num perfil eutrófico. Essas pessoas acabam perdendo junto também, perdendo quilos, tendo emagrecimento? Sim, normalmente sim, né? Lógico que hoje também a gente tem vários tratamentos para obesidade. E a gente vai pensar no GLP-1 naquele paciente com diabetes tipo 2 e obesidade. Num paciente com diabetes tipo 2 que não tem a questão do peso, não seria ali a primeira escolha no tratamento. Entendi. Doutora, mas existem critérios específicos para poder utilizar de cara? São medicamentos que precisam de receita para comprar? Então, essas medicações, elas não são de receita controlada. Aquela receita dos remédios de tarja preta ou os remédios controlados, né? Que a gente dá em 2 vias. Então, elas não teriam, são receituários simples. Então, a gente sabe que hoje as medicações com receituário simples, não necessariamente, né, a farmácia vai pedir para poder liberar. Inclusive, a gente está fazendo um trabalho, a Sociedade de Endocrinologia, junto com a Anvisa, visto, né, a automedicação tão grande dessas medicações, né? A banalização, para que se tenha, assim, um controle de receita, mas isso ainda está em andamento. Então, a pessoa, sim, infelizmente, pode chegar no balcão. Existem algumas farmácias que estão pedindo para poder liberar, mas a gente sabe, né, que isso é um pouquinho mais complexo. Em relação a critérios, né? Primeiro, assim, eu gostaria de esclarecer muito, porque as pessoas acham que buscar um tratamento de obesidade medicamentoso é buscar um caminho mais fácil. Tá emagrecendo porque está usando medicamento. Não, gente. Buscar os medicamentos para a obesidade é oferecer o tratamento medicamentoso da doença. Então, hoje, para qualquer medicamento de obesidade, inclusive os análogos de GLP-1, que são essa classe que a gente está falando, se você tem sobrepeso com alguma doença que o sobrepeso está piorando, pressão alta, diabetes, colesterol, gordura no fígado, você já pode ser sim indicado a usar alguma medicação. E se você tem obesidade, merece o tratamento medicamentoso. Lógico que a gente vai individualizar, mas os critérios são esses. Dentro da classe dos análogos, existem poucas contraindicações, então, por isso, né, por ter pouca contraindicação e por ter pouco efeito colateral, que eles estão disseminados aí, então, mas a gente sempre faz uma avaliação. Pancreatite, por exemplo, é um quadro, se a pessoa já teve pancreatite, a gente vai evitar usar essas medicações pelo risco de desenvolver ali uma outra pancreatite. Os riscos nos estudos são baixos, mas a gente vai olhar com cautela, tá? Disfunção hepática, disfunção renal, se não está ali funcionando 100%, a gente vai avaliar, mas eles são seguros também nessa parte. Então, as contraindicações são bem pequenas mesmo. Já a gente fala então um pouco mais sobre os perfis de pacientes que podem fazer uso deste tipo de medicamento para o emagrecimento. Inclusive, esclarecer um pouquinho a diferença entre sobrepeso, obesidade, para você saber se identificar, quando buscar ajuda, quando buscar aí especialistas. A gente vai seguir falando sobre este tema depois do intervalo, que é bem breve, então você de casa não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Viver Bem, hoje falando sobre remédios para emagrecer. E aí, são uma boa estratégia? Quem pode fazer uso de medicamentos para o tratamento da obesidade? Estamos recebendo a endocrinologista, a doutora Tami Cambraia, para nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre o universo das novidades que a gente tem para os pacientes com obesidade, mas, de fato, existem riscos? Quem pode fazer uso dos medicamentos? Doutora, você pontuou bem ali no bloco anterior a questão de serem perfis para uso do medicamento, pessoas com sobrepeso e obesidade. O sobrepeso, ele vem antes ali da obesidade como um sinal de alerta que já está na hora de me cuidar, né? Sim, com certeza. E hoje a gente sempre fala assim que o diagnóstico de sobrepeso e obesidade dentro da saúde, dos médicos, ele é muito mal diagnosticado. Apesar de atualmente a gente usar ainda o índice de massa corpórea, que é um cálculo simples, né? Os médicos olham
mas não fazem o diagnóstico. Olha, você está com sobrepeso, você está com obesidade, você precisa procurar um tratamento. Eles falam assim, ó, melhor você perder aí um pezinho, cuidado. Fazem essas orientações soltas, né? Então, a gente também tem feito essa orientação para que todos os profissionais médicos, ele já deu sobrepeso, já fale, olha, você não está com um pouquinho de peso, que as pessoas falam assim, eu estou com um pouquinho de peso, quando você vai ver já está com obesidade. Você está com excesso de peso que precisa procurar ajuda para tratamento. Então, essa é a importância de você fazer o diagnóstico, de você falar e encaminhar, não simplesmente fazer orientações por alto, né? Ah, procura ajuda. Não, indica um nutricionista, indica um endocrinologista. Então, dá esse caminho, porque se a gente tratar no sobrepeso, bem melhor do que chegar na obesidade. Doutora, você também pontuou a questão ali dos pacientes que não têm perfis para uso do medicamento. E também mencionou que parte deles, né, com o avanço das canetas, a gente tem visto uma redução dos efeitos colaterais. Mas ainda assim, é um mar de rosas, como quem vê de fora acha simplesmente esse emagrecimento? Ou podem sim acontecer ali náuseas, uma queda de pressão? Acontece ainda? Sim, sim. Nós, quando a gente prescreve a medicação, a gente orienta, a gente vê o perfil e a gente também ajusta os efeitos colaterais. Então, os efeitos colaterais mais comuns dos análogos de GLP-1, do Ozempic, do Wegovy, é a náuseas e vômitos. Então, existe tanto estratégia nutricional dentro da alimentação, quanto de medicamento para a gente aliviar esses enjoos. E outro é a questão de como ele lentifica ali o trânsito gastrointestinal, pode dar constipação ou às vezes diarreia. Esses são os efeitos colaterais mais comuns e a gente vai manejando junto com o paciente. Então, quando a gente prescreve a medicação, a gente acompanha, a gente titula o ajuste de dose conforme a aceitação do paciente e vai manejando os efeitos colaterais. Alguns pacientes também sentem uma dorzinha de cabeça. Existem alguns que sentem um cansaço, uma fadiga ali no primeiro mês, que a gente acredita ser um pouquinho pela baixa da glicose também. Não que vai fazer hipoglicemia, mas dá uma queda. Então, a gente vai orientando, porque é importante que ele saiba que às vezes ele não vai conseguir fazer atividade física naquele início. E outra coisa também que a gente se preocupa muito é com a redução muito intensa do apetite. A gente também não quer reduzir tanto o apetite que a pessoa não consiga seguir a dieta. A nossa ideia é que ele consiga seguir. Então, se a gente vê que está comendo muito pouco, às vezes a gente vai e titula a dose. Então, por isso a importância do acompanhamento profissional. Aí o endocrinologista conversa com o nutricionista, olha, estou colocando a medicação. Essa dosagem é uma dosagem personalizada, não é receita de bolo para todo mundo. Isso, então né? O que a gente vê hoje, né? Ah, eu estou usando isso aqui, usa aí. Ah, que dose? A pessoa começa com a dose mais alta. E aí você vê as pessoas chegando assim, o que pode acontecer? Elas podem vomitar muito e desidratar, precisar de ir para o pronto-socorro. Então, principalmente o Ozempic e o Wegovy, que duram uma semana. Imagina você passar mal ali aquela uma semana. Uma dose é como se durasse uma semana no corpo, a doutora? dose, a semaglutida, ela é uma molécula que dura 7 dias. Por isso, a medicação é aplicada uma vez por semana. Então, ali no segundo, terceiro dia começa o efeito maior e pode durar uma semana. Então, a gente vai ter que monitorar essa pessoa se ela fez uma dose muito alta, como já aconteceu, né, de pessoas chegarem, fui usar por conta própria e comecei com a dose máxima. De vomitar muito e olha o risco de desidratação. Né? Então, o acompanhamento médico individualizado é essencial. Toda medicação, né, Renata, não dá para usar assim por conta. Doutora, a gente também tem visto o crescimento da comercialização destes medicamentos de parte deles manipulados. Qual que é a sua opinião sobre? Isso. Então, não é a minha opinião, porque assim, essas medicações, elas ainda não tiveram a patente quebrada. Então, a patente delas está sobre a indústria farmacêutica que criou. Então, quando o medicamento não foi quebrado patente, não pode ter genérico, não pode ter manipulação, porque só aquela indústria pode fazer a semaglutida ou artisepatida.
Então, quando se vem com essas medicações manipuladas, o que a gente fala é que a gente não sabe o que tem ali dentro. Não tem comprovações científicas. Não tem. Aí eles falam, é sal de tiserpatida, é sal, é alguma molécula assim, mas a gente, de fato, a gente não sabe o que tem ali dentro. São doses, às vezes, que eu já peguei, que algum paciente trouxe, consigo nem entender aquela dose. Então, o que eu falo para os meus pacientes? Eu falo assim, ó, se uma farmácia está fazendo isso, falando que é o Ozempic, ela está indo contra a legislação mesmo, né? Então, assim, a gente falou, eu não tenho segurança e eu nem posso te acompanhar numa medicação dessa. Só que, de fato, ela é mais barata. Então, e as pessoas confiam, né? Porque, às vezes, até profissionais médicos estão prescrevendo a manipulada. Então, não é só que a pessoa compra por conta própria. Existem profissionais prescrevendo dessa forma. Então, aí a pessoa fala, mas foi o médico que me prescreveu? E aí fica um pouco complicado, mas a gente tem trazido cada vez mais para a mídia, a Sociedade de Endócrino se posicionado para que a gente não compre de forma manipulada e no caso, por exemplo, do Mounjaro, nem essa forma contrabandeada aí que a gente está vendo. Inclusive é um ponto também muito importante porque o uso desses medicamentos, ele tem todo um cuidado específico, né, doutora? Sobre a refrigeração, sobre como é que vai ser essa aplicação. Então, comprar aleatoriamente de pessoas que estão ali oferecendo na internet, nas redes sociais, que infelizmente a gente está vendo isso acontecer, também é, além de jogar dinheiro fora, colocar a própria saúde em risco. Sim, né? Porque se não foi armazenada de forma correta, né? Então, por exemplo, na questão da importação, quando se importa, normalmente eles vêm com um chip que mostra ali que não teve oscilação de temperatura, então existe toda uma forma de segurança. Agora, esse pessoal que vem, que traz em mala, não traz refrigerado, você não sabe se aquilo ali vai agir ou também pode causar mais efeitos colaterais. Então, a gente também não recomenda comprar de pessoas, né? Compre da farmácia mesmo. Muito bem, a gente vai seguir falando sobre este assunto que é tão interessante, que está em alta, então por isso é importante você entender e receber informações claras, tá certo? Busque sempre um profissional. A gente vai seguir com o nosso bate-papo. Pausa rápida, daqui a pouquinho a gente está de volta. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Viver Bem, hoje falando um pouco sobre os medicamentos para emagrecimento, os medicamentos contra a obesidade. Receber a doutora Tami Cambraia, que é endocrinologista, nos ajudando a entender um pouquinho sobre este universo, né? Os medicamentos, sim, eles são uma boa estratégia desde que haja todo um acompanhamento, que haja o acompanhamento de um profissional, de que a aquisição deste medicamento ocorra da maneira correta. Doutora, a gente estava conversando bastante sobre essas questões, né, do medicamento, ter um armazenamento correto e tudo mais. Há até clínicas especialistas, médicos que estão justamente por conta deste alto valor do medicamento, que a própria clínica, o próprio médico tem ali essa aquisição e consegue vender fracionado para facilitar, né? Então, essa questão da clínica oferecer e fazer fracionado, eu não vou conseguir te explicar muito, Renata, porque eu não faço esse tipo de serviço, porque o Conselho Federal de Medicina, ele não permite que a gente venda, né, medicamentos dentro do consultório e que a gente tenha lucro. Então, se eu fosse comprar, por exemplo, eu teria que comprar o Ozempic na farmácia, armazenar na minha geladeira e vender pelo mesmo preço que eu comprei. Então, eu particularmente acho isso mais difícil. E como é uma caneta, eu não posso, usar num paciente, mesmo trocando agulha, usar em outro paciente, isso não é recomendado. Então, eu não sei ali como que é feito, então eu não conseguiria te esclarecer muito bem essa parte. Mas por bula, então, não pode fazer compartilhamento de caneta. Sim. Caneta sempre tem que estar refrigerada. Isso, trocar agulha. Então, essas orientações de como aplicar, quanto tempo dura depois de aberto, porque as pessoas acham que duram eternamente. A caneta depois de aberta, por bula, ela tem duração de 30 dias. Então, a gente falou assim, mas eu tenho uma aberta já faz 6 meses. Eu falei,
Não posso garantir. É bom a gente perguntar esses Sim. pontos, doutora, porque a gente tem visto também, inclusive, pessoas que compram em grupo a caneta de fornecedores aleatórios na internet e fazem essa divisão. Tá tudo errado, né? Isso, se comprar, por exemplo, a caixa, né, do Ozempic, ela vai vir com uma caneta só. Se for o Saxenda, ela vem com mais canetas. Aí, lógico, uma pode usar uma e outra, mas isso não é compartilhado. Porque quando você coloca a caneta, você não pode garantir que não foi um pouco de fluido de sangue, alguma questão para dentro da caneta. Então, você pode, né, passar Pontos doenças, né? Pra gente ponderar. Isso, então a gente faz toda essa orientação. A gente tem visto isso, é uma coisa que eu falo, é uma novidade que a gente nunca pensou que passaria, que teria que orientar. A gente nunca pensou nas pessoas compartilhando canetas, né, com tratamento de emagrecimento. Talvez também seja uma questão de... Aparentemente é tudo novo, mas há estudos bem mais elaborados, né, sobre esses medicamentos de algum tempo a mais. Será que talvez a gente não se preparou para acompanhar esse desenvolvimento da indústria, doutora? Eu digo em questões de legislação mesmo, de fiscalização, seria esse o problema? Eu acho assim, essas medicações, fazia muito tempo que a gente não tinha tratamento, né, eficaz para a obesidade, de uma perda de peso, né, tão grande, medicamentos que tenham menos efeitos colaterais. Então, a gente recebeu essas medicações com muita alegria, que realmente hoje o tratamento clínico da obesidade tem sido eficaz e a gente tem promessas aí de medicamentos melhores ainda. Só que sempre que a gente fala em obesidade, existe a indústria que quer ganhar em cima do sofrimento das pessoas. Então, a gente sabe, quem não conhece alguém, que faz de tudo para emagrecer. E obesidade é muito desafiador. É uma doença muito difícil. Eu sempre falo que perder peso não é natural, Renata. Se você tem uma pressão alta e eu te dou um remédio para controlar a tua pressão, o teu corpo vai aceitar aquela pressão de 12/8 como normal. E não vai brigar para subir de novo, porque 12/8 é normal. Mas quando a gente fala em emagrecimento, o nosso corpo não quer perder peso. O nosso corpo ele sempre vai lembrar do nosso maior peso e aquilo é o nosso peso seguro. Quando a gente começa a emagrecer, o nosso corpo entra em estado de alerta. Ele acha que a gente está passando necessidade, que a gente está com falta de comida. Então, ele começa a se trabalhar para se defender do emagrecimento. Então, quando a gente começa um tratamento para emagrecer, o corpo vai aumentar o apetite, vai aprender a trabalhar com menos caloria e vai tentar forçar. Então, eu falo assim, é o único tratamento, a única doença que a gente vai contra o natural do corpo. A gente tentando emagrecer e o corpo tentando subir. Você não vai conseguir entender nenhuma doença que o corpo está indo ao contrário. Então, é muito desafiador. E aí, chega essas medicações com poucos efeitos colaterais e as pessoas começam a querer ganhar em cima. E os pacientes, né, as pessoas que sofrem com obesidade, veem aquilo ali como uma esperança. E falam assim, eu vou tentar. Alguns me falam assim, o que eu tenho a perder? Eles não conseguem pensar que eles estão colocando, às vezes, a vida em risco, né? E aí, às vezes, eles não sabem nem que profissional procurar, ou já foram em profissionais que não foram bem acolhidos, porque a gente sabe que mesmo dentro dos profissionais de saúde, ainda tem muita gente que acredita que emagrecer... É só fechar a boca. É só fechar a boca e se exercitar, de que a obesidade é culpa da pessoa, mesmo isso profissionais, que a gente não estuda muito obesidade na medicina, viu? A gente dá uma pincelada em obesidade, então os profissionais de saúde saem muito mal formados nessa parte de empatia e de complexidade da obesidade. Então, por eles já terem passado por nutricionistas ou profissionais de saúde que até falam assim, doutora, eles falam que a culpa é minha e me chamam de mentiroso. Então, eles acabam não querendo buscar ajuda profissional e vão tentando por conta própria. Muito bem. Doutora, a gente quer agradecer a sua participação aqui conosco. Realmente o bate-papo que fluiu muito bem, deu para tirar bastante dúvidas, né? A nossa ideia não é nem... a gente sabe que a ciência ela é extremamente importante, mas o nosso propósito é levar essa informação com clareza a todos os públicos mesmo. Então, queria agradecer a sua participação e toda a sua empatia. Então, esclarecer dessa forma tão leve para a gente. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada.
Está aí deixando o contato da doutora Tami Cambraia para você de casa, que gostou do assunto, quer ver outros assuntos relacionados ao emagrecimento, só dá uma espiadinha no Instagram dela. Por aqui a gente encerra, quero agradecer a sua participação. Ótimo final de semana, aproveite bem. Tchau, gente.